Glória a Deus. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve, Jesus voltará. Aleluia. Meus queridos, estamos aqui agradecidos ao Senhor pela presença dele que já faz sentido, né? Agradecemos também a equipe aqui, o Maurício e o Davi. No final da mensagem, eles vão louvar ao Senhor com mais um hino. Nós louvaremos com eles. Quero fazer menção também de duas irmãs do pastor Ivo, que também estão aqui hoje, né? Ele pediu até para a gente fazer a menção das duas irmãs. Onde estão as irmãs? São duas ou três? Ah, estão ali. São três, né? Olha ali, são três, viu? Ele falou que eram duas, eu não tinha visto uma de vocês. Depois vocês... Sejam muito bem-vindas também. Deus abençoe, viu? Meus queridos, estamos estudando as cartas de Cristo às igrejas da Ásia, as cartas do Apocalipse. Então, abra no capítulo 2, versículos 18 em diante. Hoje nós vamos pregar dentro da carta à igreja de Tiatira. Hoje nós ficamos sem tecladista, né? O Marcos Vinícius teve que nos acudir aí, né? Cadê ele? Sumiu? Não. Está por aí, né? Fica por aí, hein, Marcos Vinícius. Diz a palavra de Deus: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela haverá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, esta é a quarta carta que João teve ali, a revelação que foi dita diretamente do Filho de Deus, de Jesus, para que ele escrevesse às igrejas ali da sua época, mas que estão registradas aqui para nós hoje, aqui em Guarulhos. Então, há mais ou menos 2000 anos atrás, um pouco menos, né, João teve essa revelação e escreveu essas cartas que eram endereçadas para essas igrejas locais. Nós já vimos aqui Éfeso, nós já vimos Esmirna e Pérgamo, e hoje Tiatira. São 7 cartas. Então, eram 7 igrejas que existiam naquela época. Essa Tiatira, por exemplo, não existe mais, já no primeiro século, no segundo século, ela já não mais existia, mas isso ficou gravado para nós aqui nesta noite em Guarulhos.
e vamos ver o que Deus tem para falar aos nossos corações sobre essa situação. Tiatira era talvez a cidade menos importante de todas essas aqui da Ásia Menor, mas é a carta mais extensa. A carta mais extensa que João escreveu. Isso é algo assim que chama muito atenção. Ela não era tão importante porque ela era uma cidade que não era um centro religioso, ela era apenas, tinha a sua importância comercial, porque ela tinha uma posição geográfica que facilitava, né, a ligação entre a Europa e a Ásia. Então, ela só tinha essa importância comercial. E naquela cidade tinha alguns grêmios comerciais, algumas associações comerciais. Então, o comércio ali era intenso e eles tinham algumas associações. É importante a gente lembrar que lá em Atos 16:14 está registrado a conversão de uma mulher chamada Lídia, que era comerciante de púrpura. Né? E ela era exatamente de Tiatira. Aliás, dizem os historiadores que provavelmente ela se converteu e levou o evangelho até aqui, a sua localidade em Tiatira, e a igreja nasceu por intermédio da vida daquela mulher chamada Lídia. Então, essa cidade era menos importante, mas nós temos aqui alguns registros, né, que Jesus faz. A primeira, o que mais chama atenção é que Jesus aqui, ele se apresenta como Filho de Deus pela primeira vez aqui nessa carta, né? Nas outras cartas, ele escreve de outras formas, né? Na carta à igreja de Pérgamo, ele fala, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Na igreja de Esmina, ele diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E na igreja de Éfeso, ele diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas aqui para Tiatira, ele diz, o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo. E ele faz algumas menções, né, a essa característica daquele que tem olhos como chamas de fogo, porque diz que ele conhece todas as obras desta igreja. Isso é muito importante nós entendermos que Jesus tudo vê. A representação desses olhos de chamas de fogo. Eu geralmente, quando estou aqui num culto no domingo à noite, dificilmente alguma coisa me escapa da minha atenção, né? Às vezes eu vejo pessoas que estão nos visitando, às vezes estão sentadas lá atrás, e mesmo com meu óculos ali, e com um transplante de córnea que eu tenho, eu ainda consigo enxergar alguma coisa. Mas Jesus é aquele que vê muito além, mas muito além. É aquele que vê coisas que estão no fundo do nosso ser. É aquele que conhece a igreja de uma maneira que ninguém conhece. Porque ele não vê apenas o exterior, ele vê também o interior. Como ele disse para Samuel, quando Samuel foi à casa de Jessé, e Samuel logo já se empolgou em ungir o rei de Israel com os filhos de Jessé, o mais velho ali, que era um guerreiro, e ele já logo se empolgou em ungir, mas foi passando filho por filho e não tinha mais ninguém. E Deus fala assim para Samuel, Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê o exterior, eu vejo o interior. Nesta noite, meus queridos, nós devemos ter em mente que Deus está aqui em nosso meio, que Jesus está aqui em nosso meio, Ele anda no meio da igreja, Ele passeia no meio da igreja, e Ele não vê apenas a minha gravata, o meu paletó, a sua estética, Ele olha o seu coração, Ele sabe exatamente o que você está pensando, o que você está passando, e até o que está no seu subconsciente, que às vezes nem você percebe que está. Aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele conhece a igreja de uma maneira profunda. E aqui nesse texto, ele distingue os fiéis dos infiéis. Ele faz essa distinção. Quando ele fala que teve alguns que se prostituíram, que entraram na onda de uma mulher chamada Jezabel, mas ao mesmo
tempo, ele diz mais adiante que não, mas alguns de vocês não se contaminaram. Ele sabe exatamente quem é fiel a ele e quem tem sido infiel. E ele também reconhece as obras da igreja. E aí eu quero ver com os irmãos aqui o versículo 19. Olha o que ele diz. Uma igreja, essa igreja aqui, ela era perfeita, aparentemente. Se a gente ficar logo nos versículos 18 e 19, você vai ver que ele diz. Olha o que ele diz. Jesus dizendo à igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Essa é a igreja perfeita. Hoje nós temos uma mentalidade de que o evangelho, não, Deus é amor, o evangelho só prega o amor. Mas nós vamos ver que não é somente o amor, paz e amor e está tudo bem. Nós vamos ver que tem algumas questões que têm que ser observadas também. Mas aqui nós vemos a descrição de uma igreja praticamente perfeita. Ele fala: eu conheço as tuas obras, eu sei do teu amor. Aquela igreja estava operante, em plena atividade. Ela tinha os seus ministérios funcionando perfeitamente. E trabalhava em amor. Diferente da igreja de Éfeso. Olha que coisa interessante. É um contraste, né, com a igreja de Éfeso. Éfeso havia esquecido o primeiro amor. Mas ela não tolerava os falsos profetas. Já aqui, em Tiatira, eles tinham amor, mas toleravam uma falsa profeta. Então, havia essa distinção, essas duas igrejas. Então, Jesus fala: eu sei as tuas obras. E quais obras eram essas? O seu amor. A igreja, ela tem que refletir o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor sacrificial, um amor incondicional, e a igreja tem que refletir esse amor. Hoje nós estamos aqui na lista de oração que o pastor Léo leu, né, vários nomes sendo mencionados. Nós vimos aqui alguns irmãos, como o Celso, por exemplo, né, que fez 48 anos ontem. Se você vê a foto dele na comemoração do aniversário, você fica assustado. Como o pastor Odair, que é o sogro dele, me disse ontem, dá vontade de chorar. Tantas pessoas sofrendo. Nós estamos aqui saindo desta pandemia, né? A pandemia praticamente acabou. O vírus continua, mas a pandemia praticamente acabou. E quantas perdas nós tivemos e quantos reflexos dessas perdas nós sentimos até hoje. Por causa disso, pouco antes de vir para cá, eu coloquei o nome do Éder, nosso irmão Éder, que estava num hospital, porque a pressão estava muito alta. Ele falou assim: eu acho que é devido as minhas preocupações com o dia a dia, com os meus negócios e tudo mais, a minha pressão subiu, eu tive que vir ao hospital. Quantas pessoas estão sofrendo, e a igreja tem que demonstrar o amor de Cristo, ajudando estas pessoas, orando por estas pessoas. Aliás, há quem diga que a maior prova de amor é nós orarmos uns pelos outros todos os dias. Então, esta listinha que nós fazemos aqui, de oração uns pelos outros, não pode ficar aqui só no domingo. Você tem que levar durante a semana e apresentar a cada um desses irmãos. Tem irmãos aqui que fazem parte praticamente dessa lista, de uma maneira fixa. Nosso irmão Eliseu, a nossa irmã Ivete, né, o pastor Modesto, né, a sua esposa, que são pessoas, que são irmãos que têm doenças crônicas. Quantas pessoas estão sofrendo, e nós temos que demonstrar esse amor, pelo menos orando. Nós temos que fazer muito mais, mas pelo menos orando. Você tem lembrado dessas pessoas na sua casa? Quando você vai orar à noite, ou durante o dia, ou orar o que você for orar, você tem lembrado? Você tem lembrado que tem pessoa que pode estar aqui do teu lado nesta noite, num conflito tremendo, numa luta tremenda, e você tem, de repente, sido sensível à voz do Espírito Santo, porque quantas vezes o Espírito Santo fala aos nossos corações, fala assim: olha, tem alguém do teu lado aí. Mas parece que hoje nós não queremos nos envolver. Mas essa igreja tinha o amor. As obras dela se manifestavam pelo amor, pelo serviço. Essa igreja trabalhava de uma maneira operosa. Ela atuava em todos os ministérios. O serviço aqui é diaconia, diáconos, a palavra aqui
no original, ou seja, um trabalho árduo, um trabalho constante, um trabalho que não tinha interrupção. Eles trabalhavam arduamente. Há quem diga, né, a gente se reúne com os obreiros do campo ali, e muitos pastores dizem assim, puxa, tem sido tão difícil conseguir irmãos ou irmãs que estejam dispostas ou dispostos a trabalharem na obra do Senhor, porque hoje em dia me parece que ninguém quer se comprometer. Olha aqui, meu querido, minha querida, nós fomos chamados para nos comprometermos primeiro com o dono da obra e depois com a sua obra. Nós tivemos aqui 2 eventos maravilhosos, ontem à tarde, né, a Escola Bíblica de Obreiros, e à noite, né, o evento com as famílias, né, a palestra com o pastor Helder Cardim. E para que isso acontecesse, houve um movimento de muita gente, mas nós precisamos de muito mais. Quando você desce nos bastidores da nossa igreja, que é esse templo magnífico, com o anexo, com o estacionamento, você vai ver que muitos irmãos estão trabalhando, e nós devemos nos envolver, porque serviço tem, meus queridos. Trabalho tem. E a igreja perfeita, ela faz a obra, ela executa o serviço do Senhor. Então Jesus conhecia as suas obras, que se resumiam no amor, no serviço e na sua fé. E aqui, até o texto, né, que foi lido aqui nessa noite pelo pastor Léo Barbosa, que fala de fé e obras. Né? Lógico que nós somos salvos pela nossa fé, mas aquele que tem fé, ele demonstra a sua fé pelas obras. Aquela igreja tinha fé, que também pode ser traduzida como fidelidade. Ela era fiel no seu serviço, ela executava as obras, porque aquele que é salvo no Senhor, nós cremos que a salvação, ela vem pela fé, mas aquele que é salvo no Senhor, faz a obra. Estou vendo ali a nossa irmã Gisele, né, ela é do Ministério Infantil, e agora neste momento tem muitos irmãos que estão envolvidos ali no Ministério Infantil, porque estão trabalhando. E só trabalha na obra do Senhor quem tem fé, quem crê que Deus está tomando conta de todas as coisas, aquele que sabe em quem tem crido. E não somente fé, mas também a paciência, que é a perseverança, né? Hoje em dia está tão fácil as pessoas desistirem. Olha aqui para mim. Quantos já desistiram do ministério? E eu, quando estava aqui meditando nessa palavra aqui, antes de pregar para os irmãos, eu estava pensando exatamente isso. Quantos começaram com o pique todo, naquele fervor, naquela empolgação, mas pararam no meio do caminho? Essa igreja aqui, ela perseverava, ela tinha paciência, ela era perseverante, continuava realizando a obra do Senhor, porque, meus queridos, não é fácil. Os dias vão passando, e as coisas parecem que estão se tornando mais difíceis. Sabe por quê? Porque os problemas parecem que vão se amontoando sobre nós, e afora essa questão dos problemas se avolumando, porque nós temos família, nós temos a vida profissional, nós temos o nosso círculo de amigos, os familiares, nós temos também todo um sistema que nos rodeia, aquelas coisas que nos embaraçam, que a Bíblia fala que não são pecados, mas que nós devemos deixar porque elas nos embaraçam, elas nos prendem, elas nos deixam ali como que reféns, e nós às vezes trocamos o momento de estarmos aqui na presença do Senhor por qualquer outro compromisso, ao invés de nós termos o compromisso com a obra do Senhor. Esta igreja aqui, ela tinha todas essas qualidades: o amor, o serviço, a fé, a perseverança. E as últimas obras delas serão maiores do que as primeiras. Ou seja, ela estava crescendo. Bom, então, tudo bem, né? Mas não é tudo bem, não. Olha aqui. É o tal negócio, né? É como diz o preletor ontem da tarde, a segunda palestra, o pastor William lá.
A Bíblia sempre fala assim, fala algumas coisas positivamente, depois ela fala mais. Por exemplo, ele começa, Jesus começa elogiando: eu conheço as suas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, suas últimas obras são maiores do que as primeiras, mas tenho contra ti. Olha o que ele diz, que o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Quem é Jezabel na Bíblia? A gente vai remontar lá o Antigo Testamento, em 1 Reis, na época de Elias, o profeta Elias, e nós vamos ver ali que tinha a mulher de Acabe, que nem era do povo de Israel, essa mulher, essa Jezabel, mulher de Acabe, lá, há séculos antes desse acontecimento aqui. Mas Acabe casou com uma mulher. Bom, Jezabel, eu nunca vi ninguém com o nome de Jezabel, né? Acho que ninguém ousa colocar o nome na filha de Jezabel, né? Talvez tenha, né, por aí afora. Pode dar uma olhadinha lá no Facebook ou no Instagram, né, colocar lá Jezabel, quem sabe aparece, né, que geralmente é lá que a gente consulta hoje. Mas Jezabel, quando a gente fala em Jezabel, às vezes até a gente os irmãos ou as irmãs costumam falar assim, daí uma Jezabel, aí já sabe, né, do que está falando, não está elogiando. Porque essa mulher de Acabe, do rei Acabe, séculos antes dessa carta ter sido escrita, era uma mulher que não era do povo de Israel, e Acabe acabou se casando com ela, e ela trouxe costumes de povos idólatras, de outros povos, e a adoração a Baal. E a religião, né, a antiga, principalmente, ela era os rituais eram um misto, né, com envolvimento com sensualidade, com prostituição mesmo, porque haviam até as prostitutas cultuais. E Jezabel fazia exatamente isso, ela desviava o povo de Israel nesses sacrifícios, nesses rituais satânicos, sensuais. Era essa Jezabel. E essa daqui, que pode ser que o nome dela seja Jezabel, ou está sendo mencionado como Jezabel, no mesmo sentido do que a Jezabel lá do Antigo Testamento fazia, ela estava desviando a atenção dos irmãos da igreja, dizendo assim, não tem problema não. Sabe aqueles grêmios que eu falei, aquelas associações comerciais que eu falei no começo, que a cidade de Tiatira tinha? Então, o que acontecia? Essas associações, esses grêmios, para fazer parte, eles também misturavam a religião. Então, eles faziam as reuniões lá de comércio, né, para falar sobre os negócios, e depois tinha uma mistura de uma religião, de um ritual que envolvia a prostituição. E havia muitos irmãos que estavam naquela, não sei se eu continuo participando disso, ou eu saio. Porque se não participasse dos grêmios, praticamente você não tinha o seu negócio, a sua atividade profissional, o seu comércio. E eles lutavam contra isso, e essa Jezabel se levantou exatamente para dizer, não tem problema não. É o gnosticismo, né, que a igreja sempre se deparou, desde o início dela. Olha, Deus quer o espírito, a alma, o corpo, não tem problema não, você pode se associar, não há nenhum problema. Mas Jesus é taxativo. Ele diz à igreja, mas eu tenho contra ti, que você tolera Jezabel, que ela ensina e engana os meus servos, para se prostituírem e comerem de sacrifícios de idolatria. E Jesus é pesado, eu dei um tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não se arrependeu. Eu a colocarei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. Meus queridos, o que isso nos ensina? Essa questão de Jezabel, essa questão da prostituição.
Essa igreja tinha amor, ela realizava grandes obras, tinha perseverança, tinha fé, prestava o seu serviço, mas ela tolerava esta situação. O que isso nos ensina? Que Deus é amor, o Evangelho é amor, mas não é apenas amor. Quando nós aceitamos a Jesus, não fomos chamados apenas para viver o seu amor, mas fomos chamados também para viver em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus te chamou para ser diferente, Deus te chamou para ser diferente do mundo. Nós não devemos compactuar com o que o mundo nos apresenta. E olha só, aqui estava falando de prostituição, então envolvimento comercial, com prostituição mesmo, né? Era todo o sistema que envolvia essa cidade, um sistema maligno, porque Jesus diz exatamente isso. Ela fala assim, que ela quer ensinar para vocês as profundezas de Satanás, as profundezas de Satanás. Olha aqui para mim, o mundo quer fazer com que você entenda, ou que creia, que você basta apenas crer que Jesus foi alguém que morreu e que, tranquilo, aceite o sacrifício dele, ame as pessoas, abrace as pessoas, mas viva a sua vida, faça o que der na tua cabeça, o que você tiver vontade, pode fazer o que você quiser. Meus queridos, o nosso Deus é santo, e Ele quer que a sua igreja seja santa. O nosso Deus é aquele que nos chamou para a santificação em todos os aspectos. Todos os aspectos. Nós devemos viver uma vida separada do mundo. Santo significa ser separado do mundo. Antigamente, como você vê, o Novo Testamento, Paulo principalmente, estabeleceu ali em Éfeso algumas regrinhas em Efésios capítulo 4. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aleluia. Antigamente, eu vou parafrasear o que o pregador disse ontem, porque isso é uma grande realidade. O pastor William, na segunda palestra. Antigamente, alguém se convertia, e você já sabia que as pessoas já chegavam e falavam assim, olha, a sua vida vai mudar. Se você bebe, você não vai beber mais. Frequentava o bar, não vai mais frequentar o bar. Se você andava na jogatina, você não vai mais jogar. Se você andava com más companhias, você não vai mais andar com elas. Você vai tentar trazê-las para o caminho da luz. Porque Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E meus irmãos, nós não podemos compactuar com um sistema que chama mundo. Nós não podemos compactuar com tudo aquilo que o mundo nos apresenta, porque o mundo quer nos envolver nesse sistema em que nós temos que levar vantagem. Nós somos levados, às vezes, por esse sistema mundano que quer fazer com que nós estejamos. Não, você tem que estar sempre por cima. Existem vários aspectos que o mundo nos seduz. O mundo nos seduz, na parte da carne, que é a sensualidade. O mundo nos seduz na parte material também, porque às vezes, para que nós, como esses irmãos que eram comerciantes, se eles quisessem se dar bem no seu comércio, eles tinham que fazer parte dessas associações. Mas Jesus disse, olha, vocês não devem se associar com nada disso, vocês foram chamados para vir para fora do mundo. Meus queridos, tem uma música mundana que diz assim, que os meus heróis morreram de overdose. Tem gente dentro da igreja que cultuam esses ídolos, esses artistas, por incrível que pareça.
Olha aqui para mim nesta noite. Na igreja de Cristo não há lugar para idolatria. Na igreja de Cristo não há lugar para que nós possamos compactuar com o mundo. E eu vou assim, insistir numa coisa, porque eu acho um verdadeiro absurdo. Isso daí você não precisa nem ser lá muito esperto. Nós temos aí uma artista nossa que está se destacando em nível mundial, está alcançando altos prêmios, né? Não vou citar nome, porque hoje em dia nem grupo de WhatsApp você pode mais falar as coisas, porque estão, né, prendendo até porque você fala no WhatsApp. Então, já viu. Mas tem uma artista se destacando com milhões de acessos, de views, não sei o que tem. E tem crente que admira esse tipo de gente. Onde nós estamos? Aonde nós estamos? Nós somos chamados para sermos separados do mundo, meus queridos. Esse espírito de sensualidade tem entrado em nosso meio, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo nesta noite nos revista de poder e nos ajude a sair fora desse sistema. Aleluias. Nós somos chamados para sermos diferentes. Nós somos chamados para sermos diferentes do mundo. E isso envolve todos os aspectos da nossa vida, todos. A nossa mentalidade tem que mudar. O nosso comportamento também muda. Porque aquele que nos chamou é santo e quer que nós vivamos uma vida santa. Olha, ela tinha amor a essa igreja, mas não tinha firmeza moral. E aqui Jesus fala assim, olha, que elas tinham tolerância com Jezabel. Olha só, tolerância. Hoje nós estamos numa época em que muito se discute, né? Mas você é muito intolerante, né? Temos que ter tolerância. Não é isso que a gente ouve? Olha, a gente tem que ser tolerante com as pessoas. Porque a gente não sabe os dilemas que as pessoas passam. Obviamente que ser tolerante com uma pessoa não exime de nós, às vezes, confrontarmos, ou sermos confrontados também. Porque todos nós estamos sujeitos a isso, não é, pastor Vitorino? Nós temos que ser tolerantes com as pessoas, mas olha aqui para mim, intolerantes com o pecado. Intolerantes com o pecado. Como diz o hino 75 da harpa, tentado não cedas, ceder a pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Em Jesus tens a palma, dá a vitória, minha alma. Alabaxuri calamais. Jesus está chamando a sua igreja para uma vida santa, para uma vida separada do mundo. Os nossos heróis, os nossos ídolos não estão no mundo, não morreram de overdose. O nosso maior herói morreu numa cruz, no seu lugar, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, para que nós pudéssemos ter a vida santa. Aleluia. E Jesus confronta a igreja, ele confronta com misericórdia. Olha, ele fala no versículo 21, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus sempre dá o tempo. Jesus concede todo o tempo do mundo, para que nós possamos nos arrepender das nossas falhas e pecados, porque todos nós estamos sujeitos a pecarmos, todos nós estamos sujeitos a eventualmente alguma fraqueza, mas Ele nos dá o tempo que for preciso para que nós possamos nos arrepender. E aí, no caso aqui, Ele confronta, primeiro com misericórdia, porque Ele dá um tempo, e no versículo 22, com disciplina, Ele fala, eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha, alguns Deus corrige em vida mesmo, viu? E é melhor que se corrija em vida, do que nós sofremos o juízo no grande dia final, no grande juízo final.
É melhor, quando a gente lê o texto da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, né? Aí ele fala assim, porque há muitos entre vós que dormem. Quando ele fala muitos que dormem, ele está falando de morte, muitos que morreram. Porque não observaram uma vida de santidade, mas morreram. Eu não estou tacando terrorismo em cima de ninguém aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você com todo o amor, seguir a verdade com amor, é o que a palavra de Deus nos diz, com todo amor, e essa palavra serve para mim também, para todos nós que estamos aqui nesta noite. Deus é aquele Pai amoroso, que ama, mas que corrige também. Se for necessário, Ele nos leva a determinados caminhos para que nós possamos ser corrigidos, para que nós não nos percamos, para que nós não sejamos destruídos, mas para que nós possamos alcançar a vida plena que há no Senhor. E Ele traria juízo também, como eu já disse, às vezes Ele faz um juízo aqui mesmo, mas vai ter um dia que vai ter o grande trono do Senhor, em que Ele vai trazer juízo para todos. Caminhando para o final aqui, dessa carta, já quero chamar aqui, cadê o Vinícius? Está por aí o Vinícius? Não. O nosso tecladista aqui, né, Adoc, foi nomeado exatamente para esse ato. Alguém procura o Vinícius aí, né? Cadê a Vitória? Tá dando, não, o Esdras, corre atrás lá dele. O que é isso, Esdras? Está vendo como foi bom? Foi o Espírito Santo que me mandou para a pessoa. Já vai atrás dele lá, é verdade. Samuel, pula por trás do Vinícius lá, por favor, lá no Ministério Infantil, corre lá. Da Vitória, irmão. Vai orando, pastor Vitorino, vai orando. Caminhando para o final. Deus quer que nós tenhamos firmeza em meio ao pecado. E olha que coisa interessante. Ele fala assim uma coisa muito importante. Mas no versículo 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, a doutrina da Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Olha, quando fala em Jezabel, e principalmente há um tempo atrás, quando falava em Jezabel, falava em mulher pintada, né? E não tem nada a ver com isso, né? O texto de Jezabel, né? Absolutamente, nunca teve nada a ver com isso. Porque é o seguinte, lá no Antigo, em 1 Reis, fala que Jezabel, quando Elias fugiu dela, e depois Deus deu coragem a ele, e Jezabel teve o fim de alguém que não se arrependeu. Então diz que ela foi lá, subiu na torre, se pintou, se adornou, né, para ficar ali, e diz que ela foi lançada lá de cima. Mas não porque se pintou, ela foi lançada lá de cima porque ela era idólatra, ela trazia prostituição para o meio do povo. Foi lançada lá de cima daquela torre, caiu, e os cães lamberam seu sangue. Mas aqui o texto sagrado, aqui, a carta a Tiatira, diz assim, a todos quantos não têm esta doutrina, é possível manter a firmeza em meio ao pecado. É possível manter firmeza em meio ao pecado. Lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você está que ninguém vê, olha aqui para mim. Aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele que tem olhos como chamas de fogo, ele vê exatamente aonde nós estamos, aquilo que está dentro do nosso coração, assim como José do Egito. Vocês lembram da história de José? José foi vendido. Vinícius chegou, beleza, hein, Vinícius? Assim como José foi vendido ao Egito, a equipe pode se aproximar também, os músicos aí. Foi vendido para o Egito, longe. José estava longe do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos,
para uma terra que ninguém conhecia ele, para uma terra em que ele podia fazer o que ele quisesse, que ninguém ficaria sabendo. Mas José sabia que aquele que tem olhos como chamas de fogo estava vendo ele. E quando aquela mulher investiu contra ele para se prostituir com ele, ele correu. Ele resolveu sofrer as consequências de fugir do pecado, do que participar da mesa do pecado com aquela mulher e numa terra longínqua, onde ninguém ficaria sabendo. Mas ele sabia o Deus a quem ele servia, e que é aquele que tem olhos como chamas de fogo e que estava olhando para ele. Está um pouco alto aqui o retorno, João, por favor. Nesta noite, aquele que tem olhos como chamas de fogo está olhando para nós aqui nesse lugar, nessa noite. Aquele que fez todas as coisas, aquele que não tem começo nem fim, que é o alfa, que é o ômega, aquele que anda, que está no meio dos castiçais, aquele que anda no meio dos castiçais, aquele que conhece as tribulações da igreja, aquele que conhece as obras da igreja, conhece o seu coração também, está aqui nesta noite. É possível manter firmeza em meio a esse mundo de pecado. É possível manter a pureza no meio da imoralidade. Olha aqui, meu irmão, minha irmã. Tem uma frase que ele fala aqui para essa igreja no versículo 25, ele diz: mas o que você tem, guarda até que eu venha. Guarda até que eu venha. Olha aqui para mim, o que Deus deu na tua mão? O que Deus deu na tua mão? Quais foram os dons? Quais foram as bênçãos que Ele deu nas tuas mãos? E será que nós estamos guardando isso? Porque quando Ele vier, Ele vai cobrar de nós. Olha, eu te dei aquilo, eu te dei o batismo com o Espírito Santo, eu te dei uma cura, eu te dei um dom para que você pudesse fazer isso. Onde está? Como na parábola dos talentos. O Senhor saiu, mas Ele voltaria para questionar o que foi feito com os talentos. O que Deus deu nas tuas mãos? O que Deus te deu? Quantos receberam coisas de Deus aqui nessa noite? Levanta a sua mão novamente comigo. Guarda o que você tem até que Ele venha, porque Ele vai perguntar: e aquilo que eu te dei? E quando eu falei com você em tal lugar e dei nas tuas mãos tal responsabilidade, o que você fez? Que nesta noite o Espírito Santo, aquele que tem olhos de fogo, o Jesus está aqui em nosso meio. Ele está nos questionando a respeito de tudo aquilo que Ele nos deu. E Ele continua: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro. Retém de tudo aquilo, guarda tudo aquilo que Deus te deu, porque um dia nós vamos reinar com Cristo. Hoje nós estamos aqui vivendo nesse mundo, às vezes nós somos humilhados, nós somos escorraçados, não temos lá uma vida como nós gostaríamos de ter, mas um dia nós reinaremos com o Senhor e julgaremos as nações. Ao vencedor, como diz em outra carta, eu dar-lhe-ei o privilégio de sentar-se comigo no meu trono. Nós reinaremos com o Senhor, reinaremos com Cristo. E no penúltimo versículo: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Meus queridos, o que é a estrela da manhã? Nesse contexto de Apocalipse, está fazendo menção ao próprio Cristo, porque lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 14,
O texto nos diz assim, o versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. O que significa isso? Olha aqui para mim. Eu sou um pessimista nato. O Léo sabe bem, né? Como que eu sou. Eu sou daquele tipo de pessoa que fala assim: se alguma coisa tiver que dar errado, vai dar. Tenho certeza que vai dar. Não que eu não confie no Senhor, mas eu sou um pessimista nato. E eu costumo fazer uma comparação da vida cristã com o deserto e com uma noite. O deserto e uma noite. Nós estamos caminhando no deserto. Porque nós, tal qual o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram do Egito, caminharam durante 40 anos no deserto em direção a que lugar? A terra prometida. Nós estamos indo em direção à terra prometida. Quantos estão indo em direção à terra prometida? Aqui. Então nós estamos no deserto. Obviamente tem aqueles momentos de refrigério, aqueles oásis. O que são oásis no meio do deserto? Aquele calor terrível. Tem aqueles lugares que tem aqueles coqueirinhos, né? Aquela aguinha assim. Quando não é uma miragem, obviamente, né? Às vezes o sol na cabeça faz a gente enxergar coisas que não estão acontecendo. Mas Deus prepara momentos de refrigério. Ele prepara momentos de refrigério, porque Ele nos guia às águas tranquilas. Ele nos guia. E tal qual o povo de Israel ia pelo deserto, durante o dia, eles tinham uma nuvem para guiá-los. Uma nuvem para guiá-los. Então a nuvem protegia eles do sol. Porque o sol no deserto, ainda mais ali no Oriente, um sol acima de 40 graus. Você já pensou andando no deserto, na areia, e o sol acima de 40 graus? Que coisa terrível, né? Mas Deus era tão maravilhoso com o povo de Israel, que a nuvem ia guiando eles. Quando a nuvem se movia, eles tinham que se mover também. Ia proteger eles do céu. E à noite, no deserto, por incrível que pareça, a noite é o contrário, né? Diz que é um frio terrível também. A temperatura cai assustadoramente. Mas à noite tinha uma coluna de fogo. Então nós estamos nesse deserto, meus queridos. Quando a nuvem anda, se desloca para um lado, a gente vai. Sabe por quê? A gente está na direção de Deus. Quando Deus manda a gente ir para um lugar, a gente vai. Quando Ele manda ir para o outro, a gente vai. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos dar muito mal. Mas nesta noite, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque Ele tem o caminho a te indicar pelo deserto. E nós estamos chegando à terra prometida. Nós estamos chegando ao Rio Jordão. Como diz aquele hino: o Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo de mim teve dó. Nós estamos chegando no Jordão para entrarmos na terra prometida. Então nós estamos no deserto. Mas a outra figura de linguagem, metáfora, que eu gosto de usar para a vida cristã é a noite escura. Por isso que o salmista diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Sabe o que é essa estrela da manhã? A estrela da manhã, segundo os historiadores, era a última estrela que brilhava quando a noite estava terminando. A última estrela que brilhava. Porque depois que aquela estrela apagasse o seu brilho, porque o sol já estava chegando, ela era a última a iluminar a noite. E aqui, Jesus fala assim: eu darei a vocês a mim mesmo, que sou a estrela da manhã. Porque quando eu
me dera vocês mesmo como estrela da manhã, significa que o sol da justiça já está para raiar. Ou seja, a noite está para findar e o dia vai amanhecer, e nós estaremos na presença do Senhor para todos sempre. Isso não te alegra? A noite está findando, meus queridos. A noite está acabando, a estrela da manhã está chegando, o dia vai raiar e nós estaremos para sempre na presença do Senhor, pastor Alberto. Aquele que tem olhos como chamas de fogo. Eu queria adorar ao Senhor com vocês nessa noite. Quero chamar aqui já o louvor em família, para que nós possamos adorar ao Senhor. Fique de pé, mas eu queria que você adorasse ao Senhor juntamente com eles. Cante ao Senhor.